Está no ar mais um episódio diário da Mãe Atípica, o espaço onde damos voz à nossa vivência, desafios e conquistas. No programa de hoje vamos conhecer uma iniciativa inspiradora, o projeto Pernas Solidárias, que promove inclusão de um jeito único, levando pessoas com deficiência para sentir toda a energia e emoção da corrida de rua. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Karen Andriele e é um prazer estar com você nessa jornada. Hoje temos uma convidada muito especial, Tayene Noara, uma das idealizadoras do projeto Pernas Solidárias. Seja muito bem-vinda, Thay. Obrigada, Karen. É um prazer estar com você, que é uma amiga de anos. E é um prazer maior ainda falar do Pernas Solidárias, que emociona só de lembrar da nossa história. Olha, realmente é emocionante. Eu vi uma vez no seu Instagram e eu fiquei apaixonada pelo pouco que eu vi. Mas, para quem não conhece, explica para a gente o que é esse projeto. O Pernas Solidárias é bem isso que você descreveu. É fazer com que todo mundo, com que a gente coloque realmente a inclusão em ação, sabe? Não só em palavra. Todo mundo possa, em ação mesmo, sentir essa emoção, essa adrenalina, essa energia que é a prática de algum esporte, no caso, a corrida de rua. Correr é uma delícia, né? Você está na rua, você sentir o vento no rosto, participar de uma modalidade de corrida numa competição, você está com muita gente ao seu entorno, querendo usufruir daquela adrenalina, sentindo aquela vontade. Uma sensação de liberdade. De liberdade. Né? E aí você colocar todo mundo, incluir todo mundo para sentir essa emoção, é uma missão do Pernas Solidárias. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência que impossibilite ela de correr sozinha com as próprias pernas, nós conduzimos, emprestamos as nossas, por isso Pernas Solidárias. E a gente participa com eles como atletas mesmo, tá? A gente faz todo o percurso, eles usam o número de peito, eles fazem a largada antes, fazem todo o trajeto, acompanhando todo mundo, é assim, sensacional. É apaixonante, né? Thay, uma coisa que me chamou muita atenção, que esse tipo de projeto, normalmente, ele surge de quem passa por isso, vivencia, sente essa dor e vê a necessidade. Mas não é o caso do Pernas Solidárias, não é mesmo? Não é o caso, Karen. Começou com uma ideia. Na verdade, o Pernas Solidárias Campo Grande é um braço, ou uma perna, do Pernas Solidárias Oficial, que começou em Joinville, Santa Catarina, numa história muito legal. 2 primos, um primo cadeirante e o outro atleta. E ele queria muito que esse primo corresse junto com ele. E ele conduziu o primo dele, o Cleiton, numa cadeira de rodas bem simples. E foi assim um transtorno na época para que ele conduzisse, mas todo mundo achou incrível. E aí que começou toda a história do Pernas, com triciclos, aí sim, adaptados, com segurança, com conforto para o PCD. Essa história que começou lá, ela ganhou o Brasil, ganhou o mundo. E o André Oliveira, aqui de Campo Grande, amigo nosso do CrossFit na época, conheceu essa história, ficou emocionado, mesmo não tendo ninguém na família PCD, achou incrível aquilo, como o esporte muda vidas, como o esporte também pode ser inclusivo. Trouxe a ideia para mim, para a Mineia, para a Dani, para a Jéssica na época, a gente amou. E começamos o Pernas Solidárias há 6 anos atrás. Ninguém também com nenhum envolvimento com alguma família ou com algum integrante da nossa que fosse PCD. Mas a ideia é bonita, porque o esporte é lindo e o esporte inclusivo é fenomenal. É maravilhoso, né? E outra coisa, você estava falando assim que o atleta, né, o PCD, ele vai com um número, tem inscrição. Como que funciona para poder participar? Olha, eu até quero agradecer todos que promovem as corridas de rua e que abrem espaço para Pernas Solidárias, porque nós somos incluídos nas corridas. Eles fornecem os kits para os nossos atletas, eles ganham a camiseta da corrida. Então, o atleta é ele, não são vocês. Não. Vocês estão ali só como coadjuvante. Nas nossas listas, inclusive, de organização, atletas são os PCDs. Nós somos apenas condutores. E aí nós usamos as camisetas do Pernas Solidárias para identificar que nós somos do projeto e até como fonte de renda para o projeto. A gente vende as camisetas. É uma das poucas fontes de renda que a gente tem própria. A maior parte é por doação. E nós vamos aquele pelotão de 19 triciclos hoje, considerando 2 que compraram seus próprios triciclos.
sempre respeitando a organização da corrida, não virando bagunça, não atrapalhando quem está lá para competir de verdade, para ganhar pódio. É só para incluir nossas crianças, e que hoje não são mais só crianças. Hoje tem idosos, inclusive, participando com a gente, pessoas que nunca imaginaram que poderiam participar de uma prova de corrida de rua, pessoas que levam até aparelhos respiratórios, muitas vezes, a gente adaptou para elas e vivenciam essa emoção, e é de arrepiar. Nossa, realmente, está seguindo um vídeo ali, e só de ver o vídeo a gente já sente um pouco dessa emoção. Já tem 6 anos o projeto aqui em Campo Grande, e dentro desses 6 anos, tem alguma história que mais te marcou, que te emocionou? Olha, toda corrida tem uma história especial. Eu vou até contar uma história minha. Eu tenho certeza que todo mundo que já participou do Pernas tem a sua história, tem algo que te marcou. Os meus colegas coordenadores devem ter as dele, mas eu vou contar a minha em especial, que foi minha primeira corrida. Eu levei o Gabi. O Gabi, ele não é verbal e ele tem bastante dificuldade na mobilidade. Então, eu fiquei preocupada na época de não conseguir entender qual era o momento que ele estava feliz e qual era o momento que ele poderia estar com algum desconforto. E eram 5 quilômetros, então eu sabia que pelo menos 35 minutos iríamos ser eu e Gabi. E fomos, e foi uma corrida no Parque dos Poderes. Eu senti, Karen, mesmo ele não sendo verbal, eu consegui entender todo momento que o Gabi estava feliz, que ele estava radiante. Aquilo foi tão emocionante para mim. E no meio do percurso começou a chover. Você pensa o desespero da família, porque aquelas crianças, elas nunca tomaram um banho de chuva, muito provavelmente, né? São crianças que às vezes têm alguma comorbidade, nem podem, né, sentir esse sereno da noite, tomar uma chuva. E justamente por isso, eles estavam muito felizes. E eu fiquei preocupada, eu queria parar, queria levar o Gabi para um local seco, coberto, e ele não quis. E o sorriso dele, a energia dele, e a gente concluiu a prova chorando, os dois, de felicidade. Foi uma coisa assim que me marcou. Eu lembro que eu entreguei o triciclo para a mãe dele e sentei e falei, meu Deus do céu, e chorei sozinha, assim, agradecendo aquela oportunidade dele ter vivenciado aquela emoção, mas eu também vivenciei aquela emoção, porque às vezes a gente acha que está fazendo algo para o outro, mas você está fazendo muito por você também, porque aquilo é uma oportunidade única de fazer o bem, assim, é lindo. E o Gabi corre com a gente até hoje. Não tem como, né? Não tem como. Depois que a primeira vez se apaixona, não tem como parar. E continuando dentro desse raciocínio que nós estávamos conversando, às vezes, igual você falou, a gente está pensando que está fazendo bem para ele, mas, na verdade, o maior bem é para nós mesmos. O que transformou você, Tayane, dentro dessa realidade que você não tinha acesso até então, era pouco conhecida? O que mudou a sua vida depois que você começou a participar desse projeto, conhecer essas histórias, conhecer essas pessoas, essas mães, essas famílias? A gente acha, Karen, que nós somos pessoas boas e caridosas e generosas no sofá da sala achando histórias bonitas. Mas quando a gente coloca isso em ação, quando a gente realmente participa, conhece todo o contexto do que é uma família típica, todas as suas dores, todas as suas lutas, a gente entende que alguns lugares não têm estrutura, principalmente para os cadeirantes, que é o caso que o Pernas trabalha. A gente entende todas as dificuldades do dia a dia, até para chegar nas corridas, de pedir um Uber, que é uma coisa simples, mas muitos não aceitam, cancelam as corridas, então acaba dificultando todo o processo. Então, conviver com isso, só que vendo essas famílias felizes, essas mães leoas, aquelas mães, umas mães pequenas assim, ó, e pegando as crianças enormes no colo e fortes, e com um sorriso no rosto, e as crianças felizes e bem cuidadas. E desses 6 anos a gente viu crianças crescendo, se tornando jovens, bonitos e radiantes, e você vê que isso é que importa realmente, que existe dificuldade. Claro que existe, mas que fica pequenininha diante da entrega, do amor dessas famílias. Então, a gente aprende o amor. A gente aprende a caridade. E aí, nesses 6 anos também, houve um diagnóstico na minha própria família. Não de algo que impossibilite a corrida, né, o movimento, mas que tem sintomas cognitivos, que tem sintomas comportamentais. Então, faz com que a gente julgue menos. Porque às vezes a gente vê uma criança fazendo birra, você culpa os pais, né, fala, não cuida bem, não cria bem. Você não sabe o que aquela criança tem. Você vê uma criança não cumprimentando, não olhando no seu olho, você não sabe. Então, a gente aprende a ser mais humano. Tenta, né?
80. Olha, eu estou aqui já querendo participar, mas eu nem sei se eu posso. Como que faz para quem está aqui igual eu, querendo acompanhar, querendo conhecer mais, querendo já participar desse projeto? Como que faz? Tem alguma exigência? Tem que ser atleta? Não tem? Tem. Eu não vou mentir para você que é simples, porque correr 5 quilômetros sozinha já não é simples, né? A gente já sofre um pouco. Conduzir é muita responsabilidade, Daqui a porque pouco é um eu vou ter que ser peso. conduzida, né? Senta junto no triciclo. Então, é um peso a mais. Na descida, você tem que dar uma segurada. Na subida, você também tem que dar uma segurada. Então, a gente pede, assim, pessoas que tenham facilidade com a corrida, que já conheça, que já corra tranquilamente 5, 7, 10 km sozinhas. Mas também, nós nunca deixamos as pessoas correndo e conduzindo sozinhas. A gente sempre coloca em dupla. Eu e você. Cansei, passo para você, você vai do lado. Você cansou, passa para mim. Para que a gente percorra com tranquilidade, feliz, e possa também passar para eles que a gente está bem. Porque às vezes a gente está morrendo, a gente começa a ficar lenta e eles pedem, vambora, corre. Então tem que ter um certo preparo. A única exigência é essa, é o preparo físico razoável, não precisa ser atleta, mas tem que ter uma familiaridade com a modalidade. E, quando for participar das provas, comprar a nossa camiseta, que ajuda o projeto, é um custo baixo e ajuda a divulgação, que é muito importante para a gente. Eu vou ter que esperar um pouquinho, então, né? Porque eu não estou nesse nível. Mas tá, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Por mim, a gente ficaria muitas horas aqui conversando, porque é um papo realmente muito gostoso. Mas fala um pouco para quem quer conhecer mais sobre o projeto, como encontrar vocês, como se inscrever, tanto para poder participar quanto atleta, ou como um PCD mesmo, poder se beneficiar desse projeto. Como que as pessoas podem fazer? Onde elas encontram vocês? Gente, rede social é tudo. A gente está no Instagram, Pernas Solidárias CG, porque tem outros pernas em outros locais. Então, é Pernas Solidárias CG. Lá você pode falar com nós 4, comigo, Dani, Minéia, André. A gente está sempre online. Lá vai conhecer melhor o projeto, tanto do lado do atleta, como faz para participar hoje, como nós temos apenas, começamos com 3, mas hoje são 17 triciclos e tem bastante demanda, graças a Deus, nós temos filas de espera, a gente faz rodízio para todo mundo participar, viver essa emoção. E para quem quer participar correndo, é isso, tem que ter o preparo, também temos uma lista de espera. Fala com a gente que a gente organiza tudo. Uma hora vai acontecer de viver essa experiência que é mágica, transformadora. Quem viveu conduzindo ou sendo conduzido, eu digo que transformou a vida da pessoa, tanto que todos querem voltar a participar com a gente. Nunca teve um caso da pessoa participar uma vez e não querer mais. E já deixa também, né, para os empresários, para quem quiser contribuir, colaborar com esse projeto tão lindo, né? De repente doando uma cadeira, ou doando um valor mesmo. Tudo que vier, né, de benefício, de ajuda, porque mais pessoas vão ser atendidas, né? Com certeza. Nós ganhamos muitos triciclos de empresas privadas. Triciclos são bem-vindos. Valor financeiro é bem-vindo. Valor do tempo é bem-vindo. Quiser participar com a gente numa montagem e desmontagem de triciclo, porque pensa que é só corrida? Não, a gente chega várias horas antes, monta cada triciclo, confere, enche pneu, limpa. Então, tem todo um trabalho. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar assim, eu não tenho preparo físico, mas pode ajudar nessa montagem, desmontagem, pode ir lá servir um tereré para a gente enquanto a gente está montando. Entendi. Tá bom, entendi. Então, a gente precisa de banquinho, a gente precisa de manutenção da nossa... Nós temos... Olha como nós estamos chiques. Nós temos uma carretinha para guardar os triciclos, que demanda manutenção, os impostos todo ano. Então, a gente está sempre precisando de doação financeira. O dinheiro, sim, é importante. Então, quem puder, ótimo. Quem não puder, pode doar o tempo, a energia, a emoção. Alguma coisa a gente pode fazer, sempre. Sempre. Tá, e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Está sempre de portas abertas aqui para você. Quando tiver alguma novidade, quando tiver precisando de alguma coisa, somos parceiros, pode contar conosco. E muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, parabéns pela sua iniciativa, tratar desses assuntos, trazer a luz para esses assuntos que muitas vezes ficam escondidinhos. E as pessoas acham legal quando lê alguma reportagem, mas não sabem o que a gente passa, é muito importante. Então, dar destaque para essas famílias é uma coisa que realmente faz a diferença. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua família linda. Obrigada. Obrigada.